Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje na nossa aula de História nós vamos conversar sobre a vida na Antiguidade, voltado para a religião e para a cultura dos primeiros povos. Olha só, aqui nessa imagem nós temos a visão de um dos templos mais importantes da Grécia, né? Aqui nós temos a Acrópole de Atenas. Nesse local era onde existiam vários cultos às divindades gregas, né? Eles faziam esses templos em locais que tinham certo destaque dentro da polis, que é as cidades na antiguidade. A religiosidade era muito importante para o povo na antiguidade, então eles acreditavam que todos os fenômenos, sejam eles bons ou ruins, eram atribuídos aos deuses, né? Então, se chovia muito, se chovia pouco, se fazia frio, se fazia calor, se acontecia algum desastre, tudo era atribuído à vontade desses deuses. Agora a gente vai observar como que acontecia essa religiosidade dentro de cada povo, né? Na Mesopotâmia, eles eram politeístas, mas o que significa politeístas? Eles acreditavam em vários deuses, né? Eles não tinham apenas um deus, eram vários deuses. E cada deus tinha uma responsabilidade diferente. Por exemplo, aqui na imagem nós temos o deus Enki, que era o deus da água doce, considerado também o deus da sabedoria. Na Grécia, eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Você com certeza já ouviu falar em vários deuses gregos, Atenas, Zeus, Ícaro, né? A Grécia ela é conhecida por ter essa cultura, né, de ter vários deuses. E Zeus, ele era o deus do céu, do raio e do trovão, e ele foi a principal divindade religiosa da Grécia. Já no Egito, eles eram politeístas também, né? E os seus deuses eles tinham uma característica muito diferente, né? Eles tinham características humanas e de animais. E os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Então, você já deve ter visto em algum livro por aí, né, que os egípcios eles faziam um ritual chamado ritual da mumificação, né? Esse ritual ele acontecia porque eles acreditavam que, após a morte, o espírito poderia voltar para aquele corpo, né? E o corpo ele teria que estar em perfeito estado. Por isso, eles faziam o ritual da mumificação. E eles acreditavam também que a morte era uma passagem, né? E depois dela, essas almas iriam para um tribunal comandado por Osíris, deus do mundo dos mortos. Olha só, nessa imagem nós temos a representação de um ritual de julgamento que é feito por Osíris após a morte. Nós falamos sobre 3 povos que eram politeístas, né? Os mesopotâmicos, os gregos e os egípcios. Agora nós vamos falar sobre os povos que eram monoteístas, né? O que significa ser monoteísta? Significa acreditar em apenas um Deus. E o primeiro povo é o povo hebreu, né? Eles acreditavam no judaísmo, né? A religião deles era o judaísmo. E quem era o povo hebreu? O povo hebreu ele viveu no Oriente Médio, na Antiguidade, e é a crença mais antiga monoteísta. Sua religiosidade é fundamentada no Torá, que é um livro sagrado, né, que contém os mandamentos que se referem à família, à religiosidade, à cultura. Olha só, uma curiosidade sobre o Torá é que ele só pode ser aberto nas sinagogas, né, que são os centros judaicos de culto e instrução. O texto em hebraico é lido da direita para a esquerda, né, diferente de nós, que lemos da esquerda para a direita. Outra religião monoteísta do Oriente Médio é o islamismo, né? O islamismo surgiu no período medieval e é uma religião monoteísta, com seguidores em todo o mundo, especialmente no Oriente Médio, na África e em alguns países da Ásia e da Europa, né? Seu fundador foi o profeta Maomé.
De acordo com a crença islâmica, atendendo ao chamado do arcanjo Gabriel, recebeu revelações de Deus. Maomé recebeu revelações de Deus. Essas ações foram escritas no Alcorão, livro sagrado do islamismo, que contém suas práticas e seus ensinamentos fundamentais. E a outra religião monoteísta, né, que a maioria das pessoas conhecem, é o cristianismo, né? Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vinda de um Messias que salvaria a humanidade. Para os cristãos, Jesus Cristo seria essa figura enviada por Deus. Olha só, o cristianismo é a religião que tem mais adeptos em todo o mundo, né? E suas duas principais expressões é o catolicismo e o protestantismo. Nós temos também as religiões de matriz africana, né? Como que essas religiões chegaram ao Brasil? Olha só, o Brasil ele foi colonizado por portugueses, né? E esses portugueses trouxeram vários escravos da África, né? Esses escravos, eles tinham sua religião própria. Chegando ao Brasil, né, juntou a religião dos africanos com as religiões que eles encontraram no Brasil naquela época, né? E daí nasceu religiões que a gente vai chamar de religiões de matriz africana. Uma dessas religiões é o candomblé, né? O candomblé é uma religião, né, formada pela mistura, né, dessas religiões africanas e do catolicismo, né? Seus fiéis são chamados de candomblecistas. Os locais de adoração acontecem em terreiros, onde são realizadas pregações sobre o respeito e a caridade entre as pessoas. Uma das características do candomblé é que eles praticam muitas ações sociais, né? Porque a religião deles está ligada diretamente à prática da caridade. Olha só, aqui nós temos uma imagem onde os candomblecistas eles estão realizando um ritual, né? Eles estão com seus trajes típicos do candomblé em uma praça realizando um ritual religioso. Agora, você teve a noção de que no nosso mundo existem muitas religiões, né? Catolicismo, protestantismo, né? Que são religiões cristãs. Nós temos o candomblé, que é uma religião de matriz africana. Nós temos o islamismo, enfim, nós temos diversas religiões, né? E por isso a gente tem que falar de tolerância religiosa, né? Mas o que vem a ser tolerância religiosa? Tolerância religiosa está ligada ao fato de eu respeitar a religião do outro, né? Por mais diferente que seja da minha, ele pode acreditar em um outro Deus que não é o meu, né? Mas eu tenho o direito de ter a minha religião respeitada e o dever de respeitar a religião do meu colega, né? E você sabia que é crime discriminar o outro pela sua religião, né? Então a gente está aqui para aprender que as religiões são diversas, que cada povo, que cada cultura tem sua religião, se expressa de uma forma diferente da nossa, e nós devemos sempre respeitar o outro, tá bem? Agora que nós aprendemos bastante sobre as religiões do mundo, sobre tolerância religiosa, vou te convidar a praticar tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Clique nesse link. Clique em começar e abra as caixinhas. Olha só, a primeira pergunta. Na Mesopotâmia, qual era o deus mais cultuado? Qual era o deus? Qual que você acha? Eu acho que era o deus Enki. Olha só, está correto. Agora continue aí de casa. Por hoje ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau!